Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Muito bom dia! Com essas palavras de Jesus nós começamos mais um dia, tendo a certeza que nós temos um Pai celestial, Criador dos céus e da terra. Como Ele é o nosso Pai, devamos tendo a segurança de que nada irá faltar, porque Ele se manifestará na nossa vida, se fará presente e nós estaremos seguros em todos os momentos. Ele mesmo disse que nós deveríamos orar pedindo um pão de cada dia, porque amanhã Ele irá providenciar. Se Ele já providenciou no dia de hoje, amanhã não irá faltar, porque o Deus que nós servimos jamais conheceu a derrota. Muito bom dia. Que hoje você receba a bênção e a proteção dos anjos do Senhor. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 44, o versículo 1 e o versículo 2. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem eu escolhi. Todos nós, todos os dias, deveríamos relembrar o ato de Deus em buscar os seus filhos aqui nessa terra. Quem, na verdade, tomou a iniciativa para poder salvar o pecador foi o próprio Deus. É Deus que enviou o seu Filho aqui a essa terra. O plano de Deus para salvar os seres humanos não se deu quando o ser humano cometeu o pecado. O plano de Deus para salvar o ser humano se deu mesmo antes que o ser humano estivesse envolvido com o pecado. Quando o pecado se deu na vida do ser humano, o próprio Filho de Deus estava pronto, decidido, convicto de que ele viria aqui a essa terra morrer morte de cruz, a morte mais cruel, para nos trazer a libertação. A prerrogativa de salvar o ser humano é exclusivamente do Senhor. Desde quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, é Deus que vai em busca do ser humano. Adão e Eva fogem do Senhor, mas é Deus que vai na direção de Adão, dos seus filhos, porque o desejo de Deus sempre foi salvar os seus filhos. Hoje nós não vivemos em uma época diferente. O desejo de Deus é intenso em salvar a cada um de nós que nos encontramos aqui nesse mundo. O Espírito do Senhor continua a trabalhar no nosso coração. Ele se move em todas as direções, todas as formas. Deus busca para impressionar o nosso coração, para que nós abramos o nosso coração, para que Ele faça morada e Ele conduza a nossa vida. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, podemos observar que claramente, através da boca do profeta, Deus declara o seu amor para o seu Filho. Depois de nos capítulos anteriores Deus ter repreendido o seu povo, Ele nesse instante, no capítulo 44, Ele traz a memória de todo israelita que foi Ele que tomou a iniciativa. Foi Ele que escolheu a Jacó, foi Ele que chamou a Israel para representar o seu nome aqui nessa terra. Se Deus tomou a iniciativa, se Deus escolheu, Ele nesse momento difícil do povo de Deus, Ele não os abandonaria. Ele os traria de volta para a sua terra e Ele mais uma vez abençoaria o seu povo para que esse povo continuasse a representar o seu nome. No versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Deus faz promessa do derramamento do Espírito Santo sobre o povo do Senhor. Nós jamais deveríamos nos esquecer de um fato. O Antigo Testamento sempre se reportava para o Novo Testamento. Quando as profecias se davam no Antigo Testamento, muitas delas se cumpriram no Novo Testamento. Deus queria, na sua plenitude, derramar o seu Espírito sobre o seu povo. E nós podemos observar que foi no Pentecostes, foi depois que Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, que Ele deixou o Consolador para que os seus discípulos pudessem realizar obras do tamanho que Ele fez e muito maiores, porque o desejo de Deus é alcançar o coração de todas as pessoas que se encontram nesse mundo. É dentro desse capítulo que nós encontramos as orientações de Deus ao seu povo, falando que eles não poderiam se esquecer do Senhor. Trocar a Deus para se curvar diante de um ídolo que não tem vida, que não respira, que não pode responder, que não pode agir nos momentos difíceis do seu povo, eles jamais deveriam fazer isso. Era isso que magoava o coração de Deus.
E no momento em que ele estava aqui agora a conversar com o seu povo através do profeta, Deus expressa o seu sentimento de dor, de tristeza, quando um israelita se voltava para outros deuses e se esquecia do Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Não podemos nos esquecer, nos dias em que nós estamos vivendo, nós podemos também magoar o coração do nosso Deus. Quando nós nos acordamos e os nossos pensamentos se voltam para todas as atividades e nos esquecemos de buscar ao Senhor, de amar ao Senhor, de viver em fidelidade a Deus, nós estamos colocando outros deuses no lugar do nosso Deus. Quando, em vez de decidir de acordo com a palavra de Deus, escolhemos tomar decisões que estão contrárias à palavra do Senhor, nós estamos colocando o Senhor em segundo plano e nós estamos ferindo ao Senhor. Mas nesse momento, nessa hora, há oportunidade de arrependimento, há oportunidade de confissão, há oportunidade de nos voltarmos para Deus e Deus irá nos aceitar, irá nos receber, porque o Deus que nós servimos é o Deus da graça. Curvar-se diante de um ídolo é como se alguém tentasse se alimentar de cinzas, de nada adiantaria. Comer cinzas, nutrição nenhuma traria para a sua vida. Israel deveria se lembrar de que eles pertenciam a Deus. Se eles pertenciam a Deus, foram escolhidos pelo Senhor para representar o seu nome nessa terra, eles deveriam viver em fidelidade a esse Deus. E tudo aquilo que a nação de Israel precisasse, Deus seria responsável para providenciar, para suprir o seu povo, abençoar o seu povo e eles mantivessem representando o nome de Deus nessa terra. Embora os israelitas tivessem andado longe do Senhor, tivessem transgredido a lei do Senhor, ferido ao Senhor, eles deveriam a partir de então viver uma vida tranquila, porque o próprio Deus estava dizendo que era Ele que apaga os pecados do seu povo, é Ele que traz a paz de espírito para todos nós. Eles não precisavam mais viver cabisbaixos, tristes, em prantos. Eles deveriam levantar as suas cabeças e viver uma vida fiel ao Senhor, porque a vida passada diante do Senhor estava esquecida. Eles agora deveriam escrever uma nova história ao lado do Senhor, olhando para o futuro, porque o Filho de Deus um dia viria a essa terra, o Espírito Santo seria derramado sobre o seu povo, e o povo de Deus iria representar e fariam obras grandiosas para que o mundo inteiro pudesse entender que Deus é Deus e Ele é o nosso Salvador. Isaías capítulo 44, versículo 27, a Bíblia diz o seguinte: que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Essa profecia se cumpriu quando Ciro estava em direção à Babilônia, e ele secou o rio Eufrates, para que os seus soldados pudessem passar em terra seca e conseguissem conquistar a Babilônia. É surpreendente porque essa profecia foi proferida pelo profeta Isaías 1,5 século antes de Ciro poder invadir Babilônia. Mas essa profecia foi proferida pelo profeta Isaías porque se tratava do povo de Deus. Foi o próprio Ciro que trouxe libertação para todo judeu. Deus, na verdade, estava conduzindo a vida de Ciro para que o seu povo pudesse ser beneficiado, abençoado. Ciro deve ter ficado boquiaberto, porque 1,5 século antes dele nascer, já havia uma profecia voltada para ele. O nome dele já era conhecido por Deus. O plano de Deus era que Ciro fosse um instrumento nas suas mãos para que o seu povo mais uma vez tivesse libertação e voltasse para a terra de Canaã e ali eles pudessem representar, ser abençoados por Deus e cada vez mais eles se tornassem mais fortes. Ciro é reconhecido como sendo um pastor de Deus, porque ele trouxe libertação para o seu povo. O que Ciro fez pelos judeus é o que Jesus Cristo faz por cada um de nós. Em Cristo nós encontramos libertação, em Cristo nós encontramos cura, em Cristo nós encontramos salvação. Em toda a nossa caminhada nós somos mais que devedores para o nosso Deus. O que nos cabe a cada dia é viver em fidelidade, amá-lo, servi-lo e sermos servos em toda a nossa trajetória. Ao vivermos nesse mundo e ao nos depararmos com o grande conflito, nós somos assediados por muitos males. O objetivo de Satanás é tentar em todo momento desviar o nosso foco da eternidade. É tirar do caminho estreito o povo de Deus para que nós vivamos uma vida fiel ao Senhor. Nós temos que nos apegar ao Senhor diariamente. Constantemente nós temos que nos humilhar diante dos pés do nosso Salvador. Adorá-lo com todas as nossas forças, assumirmos uma aliança diariamente, viver uma vida exclusivamente para Ele. Aqueles que entendem essas verdades encontram forças vinda dos céus
para alcançar a vitória e receber a bênção do Senhor. Nós precisamos a cada dia construir uma visão em cima da palavra de Deus. A palavra de Deus é regra de fé e prática para todos nós. A palavra de Deus molda o nosso coração. A palavra de Deus abre o nosso entendimento. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós entendemos a vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós menosprezamos a palavra do Senhor, nós estamos rejeitando a voz de Deus para nos conduzir nessa terra. O Espírito Santo será derramado sobre todo o povo que se encontra nesse mundo, mas somente aqueles que estão em contato com a palavra de Deus conseguirão observar e distinguir Deus falando conosco, porque é através da palavra do Senhor que Deus conduz a nossa vida. É por isso que todos os dias nós precisamos nos voltar aos pés do nosso Salvador, abrir o nosso coração e sermos deixados conduzir por Ele. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a Tua graça, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.